Ó, o Eric Brasil mandou aqui, ó. Pastor, recentemente, um ex-agente da inteligência americana declarou que os Estados Unidos possuem corpos e naves aliens. Como a igreja vê isso? Deus criou os aliens? Cara, isso é uma parada interessante mesmo. Porque vamos dizer que acontece o Independence Day. Tu viu esse filme, né? Vixe, todo mundo viu esse filme. Todo né? mundo viu. Guerra dos Mundos. Eu acho também. Existe a possibilidade das religiões entrarem em colapso. Eu acho que um Deus que é tão grande, não é impossível que ele tenha criado outros povos. Não vejo problema algum. A Bíblia não fala de todos os temas. A Bíblia fala daquilo que Deus quis revelar ao homem. A Bíblia não fala de ciência, a Bíblia não fala de uma série de coisas. Se ele quisesse se revelar, ele teria revelado. Mas eu não acho... Tem gente que fala, não existe alienígena. Eu não vejo onde na Bíblia está dizendo que isso é impossível. A Bíblia fala de outros seres, fala de anjos, de querubins, de serafins, de arcanjos. A Bíblia fala de seres espirituais. E quem disse que não pode ter? Eu não tenho certeza absoluta. Gostei, cara. Não é? Gostei. Eu gosto das pessoas que não têm certeza absoluta. Porque eu tenho certeza do que está na Bíblia. Do que não está, eu posso pensar. Não sei. Vamos lá. Deus criou os aliens, cara? Se existem, claro que foi Deus que criou. Ele criou todas as coisas. Tá. O Rapid Rodrigo mandou aqui, ó. Boa noite, pastor. A mesma coisa, na verdade. Ó, na quinta, nos Estados Unidos, rolou um congresso sobre os OVNIs. Um dos 3 denunciantes confirmou que seres não humanos estão na Terra e que existem seres benevolentes e seres malignos. Também já foi dito que esses seres podem ser extradimensionais. Seriam eles os anjos? Isso aqui é muito maluco, né? Porque se tem uns caras falando que se de fato existem seres que não somos nós, não são os naturais da Terra, vivendo entre nós, eles são extradimensionais, se manifestam de formas diferentes, então podem ser anjos e demônios. De anjos e demônios. Claro, eu creio em várias dimensões. O mundo espiritual, a Bíblia fala de terceiro céu. O primeiro céu é o firmamento, é o que você vê. O segundo céu é onde estão os principados e potestades, os demônios. Eu nunca entendi legal por que chama de principados e potestades. Eu vou te explicar, isso é o grego também. A palavra principado é arquês. A palavra arquê significa tanto os primeiros quanto os primeiros em tamanho. Por exemplo, o que é o arqui-inimigo? É o maior inimigo. É o maior. Arquê é o primeiro na linha, seria o general das patentes. Tá. O que é uma arqueologia? Estudo das coisas antigas primeiras. Então, principados, porque príncipes é o primeiro, é o maioral, é o cabeça. Então, principado é isso, são os espíritos angelicais de nível patente 1. Tá. Potestades é exousias. Exousias é uma palavra grega, ex significa de dentro para fora, e o sia é o verbo ser e estar. O que representa? Você já ouviu falar de lugar de fala? Já. O que é lugar de fala? Eu falar a partir de uma experiência que eu tive. Você fala de uma coisa que você vive. É diferente de um cara que está falando de uma coisa que ele nunca viveu. A potestade é mais ou menos isso. São seres que têm uma autoridade muito grande em determinados setores. A Bíblia fala, por exemplo, das potestades que atuam no ar. Por exemplo, eu não tenho dúvida que existem espíritos malignos que atuam na mídia. Você quer ver um negócio maluco? Eu faço lives, falo de muita coisa. Toda vez que eu falo do anticristo, cai minha live. E eu falo, mas como eu sou burro, por que eu não orei? O meu povo que me segue, até hoje estava demorando um pouquinho para começar,
Eu falei, eu vou avisar porque meu povo é ansioso, né? Eu entrei no Instagram, uma pessoa falou assim, nossa, pastor, que benção, achei que já era o inimigo impedido. Verdade, porque eles já viram acontecer. Será que quando falhou a nossa mesa de som foi porque tu falou do anticristo? Pode ser, pode ser. Mas é verdade, cara, acontece. Você sabe que... Não acontece toda hora isso não, hein, cara? Ó. É assim, toda vez que eu vou fazer uma live que eu vou falar do camarada, se eu não orar, acontece. Olha, quando eu comecei em 92, eu trouxe um tema que chamava Nova Era, onde eu trazia uma série de coisas, de mudança de mentalidade, de ruptura, né, de disrupção. Isso eu falei em 92, cara, eu era jovem, eu já estava falando de coisas que iam acontecer agora. Chegava numa parte que eu falava do Maitreya, que é o levantamento do anticristo, eu estava no MB, para 5.000 pessoas lá dentro, caiu a live. Porque tinha mais de 10.000 pessoas lá fora. Aí a gente ouviu, eu senti um poder assim na minha mente que eu quase caí. Eu bati a mão, comecei a repreender. Em nome de Jesus, tira a mão desse cabo agora, volta agora. E a gente só ouviu o pessoal falar, ó. Depois disso, eu fui convidado, porque foi na época um boom, né? Dali eu saí, fui ter um programa de televisão na Record, porque estava lá o deputado De Velasco, que era da Universal, ficou impressionado, falou, vou te levar para a Record. Bom, eu sei que eu comecei a viajar ao Brasil falando dessas coisas. Em todo lugar que eu ia, quando chegava no ponto que eu falava do Maitreya, acontecia alguma coisa. Aí eu até avisava para a turma, olha, quando chegar num determinado momento, pode ser que aconteça isso. Em Londrina, o cara que estava lá fazendo o equipamento, porque eu não levava nada, eu só pedia que eles levassem, eu ia lá e falava. O cara falou, não, meu equipamento é de ponta, nunca cai. Eu falei, então, mas fica esperto que pode acontecer nesse trecho. E quando chegou, caiu. Chegou no fim, o cara veio chorando. Como é assim? Me explica, o que é isso? Pra você ter uma ideia, eu tinha um programa nos Estados Unidos, eu fazia a gravação para a TV Record, que o meu programa era de sábado de manhã. Só que como era muito caro gravar aqui, eu gravava lá. Eu ia, cada 3 meses, gravava 13 programas. Eu ia num canal de televisão, o cara me cedia o estúdio, tinha um piano de cauda, eu começava tocando. Era um barato, uma coisa de primeiro mundo. Eu pregava, quando eu terminava eu saía com a fita. O cara fazia edição na hora. Era tecnologia de ponta. O dia que eu fui falar sobre esse tema, eu falei pro cara, eu falei, olha, se acontecer alguma coisa, é por causa disso. O cara, o técnico, olhou para mim e falou assim, esse cara tá doido, né? Você acredita que travou o negócio e não tinha ninguém que fizesse funcionar? Eu fiquei umas 2 horas esperando o cara tentar resolver e nada. Aí ele me chamou e falou, não sei, já fiz de tudo, não sei o que pode acontecer. Eu falei, você deixa eu orar? Ele falou... Eu botei a mão e falei, Deus, isso aqui é para tua glória. Se tem algum demônio aqui, toca agora e tira agora. Voltou tudo na hora. Então o mundo espiritual, cara, não é brincadeira. É real, eles existem. Agora, estão numa outra dimensão. O fato de não serem matéria, estarem em uma outra dimensão, não significa que não sejam que não reais. Existam. Então, eu acho que a gente não pode querer ter resposta para tudo quando a Bíblia não te diz. Eu não tenho resposta para tudo. Tem até coisas que estão na Bíblia que eu sei que aquilo é verdade, mas eu falo, não entendi. Se um dia eu chegar na tua presença, eu vou perguntar. Eu não tenho resposta para tudo. Então, o que eu não tenho, eu não respondo. Entendi. Ó, o Tonho Robert mandou aqui, ó. Se a Terra só tem cerca de 7.000 anos, como muitos religiosos afirmam, como explicar a existência dos dinossauros e depois sua extinção? Tu também acha que a Terra tem por volta de 7.000 anos? Não tenho certeza. Não tenho certeza pelo seguinte, eu vou te explicar biblicamente. O que as pessoas dizem é o fato do relato do Gênesis. Deus criou tal, no primeiro dia, houve tarde, houve manhã, no dia primeiro. Deus criou assim, etc, entendeu? A palavra dia no hebraico é yom. No dia é be-yom. Pode traduzir a palavra dia. Só que no final do capítulo 2, quando ele fala, esta é a Gênesis dos céus e a terra, e aí no português está quando Deus criou os céus e a terra.
Só que essa mesma palavra, quando, é beyom. Então a mesma expressão que traduz um dia, está traduzindo o período todo. Então, cara, para mim não faz diferença. Deus pode ter criado em 6 dias? Pode. Mas pode ser que não tenha. O texto bíblico me permite dizer isso. Me permite, eu só não quero ter a desonestidade teológica de alguns dizer, não, mas é assim. Mas isso é o que você acha. O que o texto diz é Beyom. Beyom traduz um dia? Traduz, mas traduz um período muito maior. Está traduzindo o período todo. Então, para que eu vou ficar, sabe, dogmatizando o que a Bíblia não está falando? Então, se chegar lá no céu, Deus falou, não, foi em 6 dias. Bom, que bom, Senhor. Você podia ter criado tudo de uma vez só. Agora, eu não vou discutir em função disso, cara. Eu vou falar aquilo que para mim é o fundamental. Na Bíblia, acho que em Apocalipse diz que pouco antes do juízo final, vou chamar assim, haverá um tempo de paz mundial, de bonança, de tranquilidade, ou seja, é pra gente evitar a paz? Não. Boa pergunta, muito boa pergunta. Tem isso mesmo lá, tem isso mesmo. O que tem é o seguinte, que ele vai propor uma paz mundial. E todos nós devemos pregar a paz. Jesus diz, a minha paz vos dou. Esse é o rei da paz. Bem-aventurados os pacificadores. A nossa mensagem tem que ser de paz. Então a gente sempre tem que propor. Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E se eu estou falando em nome dele, eu tenho que ser pacificador, né? Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores. Né? A gente não pode ficar provocando guerra, ao contrário, nós temos que promover sempre a paz. Só que tem a falsa paz. Qual é a falsa paz? É a paz que ela vai ser, num primeiro momento, a ausência de um conflito. Eu acho que esse acordo de paz que vai dar o início à grande tribulação, porque em Daniel capítulo 9 diz que o anticristo ele vai iniciar o seu reinado com um acordo de paz com muita gente. Só que o acordo de paz dele vai ser o seguinte, o que é que prejudica a paz? Religião prejudica a paz. Então nós vamos ter que acabar com religião, porque religião é um preconceito que você tem com o outro. Então nós vamos ter uma religião que seja sincrética, que tem um pouco de todos, mas você não vai ter liberdade de manter a sua fé do jeito que é. Entendeu? Outra coisa, é uma paz, porém vocês vão ter que se submeter a mim. Porque é isso que o livro de Apocalipse fala. E nessa hora, quem não se submeter, ele vai matar. E aí já dizia o grande filósofo Falcão do Rapa que paz sem voz não é paz, é medo. É isso aí. E vai ter muita gente. Agora, quando você está dentro de um sistema onde você não tem para onde fugir, eu sou totalmente favorável à tecnologia, eu uso tecnologia. Eu acho esse negócio de celular, eu acho maravilhoso. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui no Epcot Center, em 1993, janeiro de 93, eu entrei naquela bola lá, que é o Earthship, como é que é? Spaceship Earth, a espaçonave Terra, né? Eu já vi, mas nunca fui. Você entra num carrinho, ele vai passando a evolução da humanidade. Quando chegou no futuro, tinha uma menina nos Estados Unidos, num tablet, conversando com uma menina no Japão, assim, vendo uma outra. Eu falei, isso é uma palhaçada, isso não vai acontecer nunca. Cara, eu sou já mais velho, eu vi o nascimento do computador, do celular. Nós estamos vivendo num tempo onde a multiplicação exponencial do conhecimento é bíblico, inclusive. A Bíblia diz que no final dos tempos, as pessoas correriam de um lado para o outro e o saber se multiplicará. É o que está acontecendo hoje. Então, muitas dessas tecnologias são maravilhosas. São maravilhosas, porque elas têm benefícios. Mas o problema, por exemplo, eu num livro que eu escrevi, o Apocalipse, a maior profecia do mundo, eu estudei muito numa universidade, fiz cursos livres, né? Que chama Singularity. É uma universidade só de grandes cientistas que falam de evolução, de como que o mundo vai ficar, e eles assim antecipam muito. Lá eu li a respeito de um tipo de tratamento para depressão com eletrodos com ímãs. E lá eu li que a coisa era muito boa.
Mas tinha no artigo, um artigo que eu até botei no meu livro, que algumas pessoas falaram que melhoraram da depressão, mas por outro lado elas começaram a questionar os princípios de fé que eles tinham. E na época eu tinha um amigo muito querido da minha igreja que tinha depressão. Uma depressão profunda, que nenhum remédio conseguia tratar. E eu me lembro que a esposa dele, eles eram muito próximos da gente, falou assim pra mim: você acha que eu devia fazer? Eu falei: eu acho. Porque ele tá tão mal. E você sabe o que ele fez? Ele foi curado. 3 meses de terapia, o cara não teve mais depressão. Era químico, era um problema químico. Então, é óbvio que tem uma série de benefícios, só que onde está o pulo do gato? Na hora que você insere uma coisa dentro de você, por exemplo, o Elon Musk, por que ele quer botar os nanorobôs aí? Porque ele diz que com a inteligência artificial, você não vai mais conseguir enfrentar as máquinas. Hoje em dia já tem igreja na Alemanha que o pastor é o ChatGPT. Filas indo para lá. Então, ao invés do pastor pregar, ele vai falar: fale sobre esse tema. E o ChatGPT prepara um sermão de 3, e o cara aparece lá, até com como é que chama o bonequinho lá? Sei lá, o avatar. Ícone, né? O avatar. Então, assim, as pessoas... Ou seja, tem o lado bom? Tem. Pô, mas vamos lá. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.